Então, vamos lá. Deixa eu procurar aqui o que eu quero. Exibir todas as janelas. Aqui. Então, pessoal, bom dia. Nós vamos trabalhar hoje um assunto muito interessante, muito bacana. Eu vou tirar minha câmera. O nome do assunto é calor molar, calores específicos de um gás. O nome do assunto, espera só um minutinho. Tem uma coisa que não está conectada aqui. Só um minuto, só um minuto. E você? Chamado calores específicos de um gás. Vamos lá, então. O que seria isso? Pô, assim, professor, como assim, professor? Calores específicos de um gás. Alan, você está me falando que um gás tem mais de um calor específico? Tem. Tem sim. Ficou feio. O que eu estou falando para vocês é o seguinte, ó. Vamos lá, então. Deixa eu fazer um eixo aqui para vocês. Isso aqui vai ser a nossa pressão. Isso aqui vai ser o nosso volume. E aqui eu estou desenhando isotermas. Vamos lá. Isoterma 1. Isoterma 2. Não ficou muito bonitinho não, mas já vai ajudar a gente. E aí? Imagine a seguinte situação. Eu tenho meu gás. Esse ponto aqui é uma temperatura. Essa temperatura aqui, ó, vou falar que é 100 Kelvin. E essa temperatura aqui eu vou falar que é 300 Kelvin. Imagine o gás indo de A para B. O gás indo de A para B. Ele pode ir por esse caminho. Vou pôr o B aqui. B e A. Ele pode ir por esse caminho. Por esse caminho. Ou por esse caminho. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Respondam para mim. Onde o aquecimento é maior? Pelo caminho 1, 2 ou 3? Onde o aquecimento do gás é maior? Pelo caminho 1, 2 ou 3? Manda para mim no chat. Tem alguém com áudio aberto aí? Vamos entender uma coisa. Você concorda comigo? Eu vou mudar a pergunta. Talvez a pergunta não tenha ficado interessante. Aonde vai ter maior variação de temperatura? Acho que é melhor assim.
Caminho 1, 2 ou 3? É isso aí que eu queria. Isso é exatamente isso aí, Fernandinha. Onde a variação de temperatura é maior? Caminho 1, 2 ou 3? Muito bem. Bons comentários. Uai, é o mesmo. São iguais, né? É, exatamente. É isso que eu queria ouvir. Muito bem. Muito bem. Porque vocês ficam bravos, né? Uai, não está entendendo essa pergunta, não? Peraí, vocês vão entender onde é que nós vamos chegar. Beleza, ótimo, que bom que vocês perceberam que a variação de temperatura é a mesma. Porque eu estou indo de 100 para 300 Kelvin, correto? Ah, verdade. Nós estamos indo de 100 para 300. O que é a área sob a curva? Estou tentando fazer da maneira mais bonitinha possível, mas às vezes o teclado não ajuda. Às vezes aqui o... Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho indo pelo caminho 1, pelo caminho 2, pelo caminho 3, indo sempre de A para B. Confere? Alguém mandou coisa aqui no chat, deixa eu ver o que é. Então, vamos lá, vamos lá. Então, o que essa área vai traduzir para mim? O que essa área traduz para mim? O que essa área sob a curva traduz para a gente? Vocês lembram? Essa área vai traduzir para a gente que o gráfico pressão, volume, pressão, volume, pressão, volume. A área sob essa curva aqui, ó, vai traduzir para a gente o trabalho. Lembra disso? No gráfico pressão pelo volume, a área numericamente igual ao trabalho. Então, você vai concordar comigo que a área 1 é maior que a área 2, que é maior que a área 3. Então, você vai concordar, então, que o T1 é maior que o T2, que é maior que o T3. Olha que interessante, eu saio de A, chego em B, promove a mesma variação de temperatura. Para poder deixar isso bem claro, concorda comigo que ΔU pelo caminho 1 é igual a ΔU pelo caminho 2, que é igual a ΔU pelo caminho 3? Mesma variação de energia interna. O trabalho é o mesmo. Olha que interessante. O trabalho não é o mesmo. Por que não é o mesmo? Porque a área não é a mesma, a área sobre a curva não é a mesma. Então, a área 1 é maior que a área 2, que é maior que a área 3. O trabalho 1 é maior que o trabalho 2, que é maior que o trabalho 3. Então, vamos analisar isso aqui tudo pela luz da primeira lei da termodinâmica? Primeira lei da termodinâmica. O que é a primeira lei da termodinâmica? Nós sabemos que a primeira lei da termodinâmica está dizendo assim para a gente. ΔU. Vou fazer assim,
pela quantidade de calor. Eu acho melhor a gente escrever assim. A quantidade de calor que um gás está absorvendo promove o seu aquecimento e um trabalho. Então, você vai concordar comigo que Q1 é igual a ΔU mais T1. Q2 é igual a um ΔU mais T2. Q3 é igual a ΔU mais T3. Como o ΔU é o mesmo, quem tem maior trabalho tem maior quantidade de calor. Logo, você vai concordar que Q1 é maior que Q2, que é maior que Q3. Concorda? Q1 maior que Q2, maior que Q3. Bem, na verdade, eu vou dar uma... Vou diminuir isso aqui, para poder usar melhor esse slide aqui. Portanto, Q1 maior que Q2, maior que Q3. Olha que legal. E, deixa eu ver de azul aqui. Lá na parte de calorimetria, nós estudamos muito essa equação aqui, ó. Vale lembrar, ó. Vale lembrar. Estudamos muito essa equação. Quantidade de calor é igual a mc delta teta. Aqui, ó. Sabemos que Q igual a mc delta teta. Interessante. Você consegue perceber que a massa não muda, a variação de temperatura não sofre mudança, já a quantidade de calor está mudando. Então, alguma outra coisa não tem que mudar. Perdão, alguma outra coisa tem que sofrer alteração. O calor específico. Peraí, Alan, você está me falando, então, vamos analisar isso aqui, vamos escrever essa equação de outra maneira. Calor específico é igual a quantidade de calor sobre massa vezes variação de temperatura? Sim. Então, m delta teta não sofre alteração? Não. A massa do gás é a mesma. A mesma massa está fazendo o caminho 1, está fazendo o caminho 2, está fazendo o caminho 3. Hoje ela fez o caminho 1, amanhã ela faz o 2, depois de amanhã ela faz o 3. Então a massa do gás não mudou e nem a variação de temperatura não mudou. Não mudou. Não muda, não sofre alteração. Logo, como a quantidade de calor está sofrendo alteração, o calor específico também sofre alteração. Alan, então você está me falando que dependendo do caminho que eu fizer, eu tenho um calor específico diferente?
Exatamente isso. Em gás é assim. Peraí, Alan. Então, se eu fizer mais um outro caminho, eu tenho um outro calor específico? Tem. Uai, Alan, então não tem infinitos caminhos de A até B? Tem. Então teria infinitos calores específicos? Sim. Nossa, e eu vou ter que aprender todos eles até o Enem? Não, lógico que não. O que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar com os mais usuais, que é com uma transformação isobárica e numa transformação isovolumétrica. É isso que nós vamos fazer. Percebe? Entendeu como eu estou construindo essa relação com vocês? Então vamos lá. Então vem comigo. Então, existe um negocinho que nós vamos trabalhar, chamado, para a gente poder entender melhor isso, calores molares de um gás. Calores molares de um gás. Espera aí que nós estamos voltando. Estamos voltando naquilo lá. Nós vamos trabalhar muita coisa ainda aí. Quando a gente fala molares, calores molares, é porque nós estamos trabalhando por mol. Por mol. Então, o que nós sabemos? Que M, C, delta teta. Como relacionar essa quantidade de calor por mol? Espera aí. Número de mols não é a massa sobre a massa molar? É. Número de mols é a massa sobre a massa molar. Quem é a massa? A massa é o número de mols vezes a massa molar. Entendeu o que eu fiz aqui? Só passei ele para cá, ó. Então, a massa é número de mols vezes massa molar. É o que eu vou fazer aqui, ó. Quantidade de calor. A massa é número de mols pela massa molar vezes calor específico vezes variação de temperatura. Ah, que interessante. Você está vendo esse massa molar vezes calor específico? Eu vou chamar de Czão. Então, Czão é o produto da massa molar vezes o calor específico. Ele vai fazer, em regra, a mesma coisa, quase a mesma coisa de um calor específico. Só que agora eu estou analisando em função do número de mols. Tá certo? Esse Czão, ele tem um nome muito interessante. Ele é chamado de calor molar. Calor molar. Então, a minha quantidade de calor é igual ao número de mols. Calor molar vezes variação de temperatura. Calor molar. Número de mols, calor molar vezes variação de temperatura. Vamos entender uma coisa. Basicamente, o que mudou? Qual que é a unidade desse calor molar? Se aqui for joule, o sistema internacional que trabalha com joule, aqui no número de mols é mols, variação de temperatura do sistema internacional é Kelvin, o meu calor molar vai ser joule, mol, Kelvin. Quanto era o calor específico? Era cal por grama grau Celsius, não era o cal por gramas Kelvin, não é isso? Só que agora eu não estou utilizando massa, estou utilizando o número de mols. Basicamente, essa é a pequena mudança na unidade. Então, essa equaçãozinha aqui, ó, vai ser muito importante para nós. Muito, muito importante. Tranquilo até agora? Gostoso essa matéria, né? É, tem muita coisa legal ainda para acontecer. Olha só. Então, vamos avançar.
Vamos desenhar a nossa isoterma aqui de novo. Pessoal, só um minutinho. Aula online tem disso, né? O pessoal da dengue chegou aqui em casa, pediu para voltar daqui a pouco. Então, aqui eu tenho a minha isoterma de 100 Kelvin, minha isoterma de 300 Kelvin, pressão, volume, Então, eu tenho aqui ó, as transformações gasosas acontecendo a pressão constante e a volume constante. Estou indo de A para B e de C para B. Olha que interessante. Você concorda que de A para C é uma transformação, de A para B, perdão, é uma transformação isobárica? O que é uma transformação isobárica? É aquela transformação que a pressão é constante. Então, aqui eu tenho a minha massa gasosa. Eu estou ganhando a quantidade de calor que eu vou chamar a partir de agora de QP, que é a quantidade de calor a pressão constante. Nós não tínhamos escrito assim, ó, Q igual a N, C, delta teta. Como nós estamos trabalhando com transformações isobáricas e volumétricas, que são as principais para nós, eu terei um QP, que é número de mols, calor molar a pressão constante, vezes variação de temperatura, e um QV, que é número de mols, CV, delta teta. Então, essa quantidade de calor que está ganhando vai promover uma expansão, um trabalho, não é isso? O êmbolo sobe a uma expansão aqui, ó, de A para B, acontece uma expansão, não é isso? Onde o gás passa de 100 Kelvin para 300 Kelvin. De A para B, 100 Kelvin, 300, o meu gás variou a energia interna. É isso? Na transformação de B para C, cara, então, olha só. Deixa eu pegar o slide anterior aqui. Nós não escrevemos que a quantidade de calor agora eu vou escrever ela em função do número de mols. NC delta teta, correto?
Então, como eu estou escrevendo, eu falei que nós teríamos infinitas transformações, infinitos caminhos. Então, infinitas quantidades de calor. Confere? Então, mas qual quantidade de calor tem que pegar, então, se são infinitos? Nós vamos pegar duas que são as mais relevantes para nós, que é a pressão constante e a volume constante. Então, o que a pressão constante, eu vou chamar de QP, o número de mols, calor molar é a pressão constante, vezes delta teta, e o V, número de mols, calor molar é o volume constante, delta teta. A mesma transformação gasosa, cara, só que um está acontecendo a pressão constante, beleza, pressão constante, e o outro está acontecendo a volume o quê? Constante. Beleza, que bom que você entendeu. Mas é isso aí, tem que perguntar mesmo, menino. Tamo junto. Então, olha só o que vai acontecer agora. Isso aqui foi a nossa isobárica. Isso aqui é uma transformação isobárica. Aliás, vou puxar uma setinha aqui que eu vou precisar de espaço. Isobárica. Pressão constante. Quando eu tenho uma isovolumétrica, olha o meu êmbolo aqui, ó. Na isobárica, dilatou, o êmbolo subiu, né? Só não desenhei, mas ele subiu. Olha o trabalho aqui mostrando que o êmbolo sobe. Na isovolumétrica, não vai subir, né? Na isovolumétrica, vou deixar meu êmbolo aqui, ó. E eu vou cravar ele, ó. Travei. Por que eu travei? Para ele não subir, ó. Travar, tá preso. O volume não vai variar. Isso aqui, ó, volume constante, isovolumétrica. Então, a minha transformação está sendo de C para B, indo de 100 Kelvin para 300 kelvins. Mas olha só que interessante. Vamos escrever isso aqui. Você concorda comigo que de A para B, você concorda comigo que de A para B é a minha transformação isobárica? Então eu sei que quantidade de calor a pressão constante é igual a ΔU mais o trabalho na isobárica. De C para B, eu tenho minha quantidade de calor a volume constante, que é igual à minha variação de energia interna. Tem trabalho de C para B? Não tem trabalho. Por que não tem trabalho? Porque é isovolumétrico, volume constante. Você consegue perceber aqui que QP é maior que CV? Conseguem perceber isso, pessoal? Que QP é maior que CV? Porque QP é ΔU mais trabalho. QV é só ΔU. Então, QP é maior que CV. Mas vamos entender. Então, quem é QP? QP é número de mols, N, calor específico a pressão constante, delta teta, maior que N, CV, delta teta.
Observe que a variação de temperatura é a mesma, o número de mols é o mesmo. Para que eu estou usando isso? Para te mostrar que sempre Cp é maior que Cv. Cp é maior que Cv. Só sempre. Horrível. Ah, então vem cá. Eu vou reescrever essa equaçãozinha aqui, ó. Olha o que nós vamos encontrar. Vou fazer de outra cor para destacar. Eu sei que QP é igual a ΔU mais trabalho na isobárica. QV é igual a ΔU. Vou subtrair essas duas equações. Se eu vou subtrair essas duas equações, ficou QP menos QV igual a trabalho na isobárica. Ah, moleque. Então, QP menos QV. Então, o QP é a quantidade de calor na pressão constante, mas N CP delta θ menos N CV delta θ igual. Qual que é a equação do trabalho na transformação isobárica? São duas equações para trabalho na isobárica. Você lembra disso? Ó, vou escrever aqui no canto aqui, ó. Trabalho na iso. Eu sei que é pressão vezes variação de volume, lembra disso? Como também P delta V, lembra quando eu escrever N R delta T? Ah, então N R delta θ. Olha o número de mols indo embora. Delta θ indo embora. Sobrando a famosa relação de Mayer, que é Cp menos Cv igual a R. Relação de Mayer. Está aí. Isso tudo da aula de hoje foi para mostrar exatamente a relação de Mayer. Cp menos Cv. Uma outra coisa que eu acho interessante eu discutir com vocês entenderem que, veja bem, a energia interna é uma função do estado. A energia interna é 3 meios de nRT. A variação da energia interna é 3 meios de nR delta T. Então, independente do caminho que eu usar para calcular a energia interna ou a variação da energia interna, a resposta não muda. Entendeu? Se eu pego calcular a energia interna em A ou em C, a energia interna é a mesma, que depende da temperatura. Então, a energia interna é uma função de estado. A variação da energia interna é uma função do estado. Não depende do caminho. Já a quantidade de calor e o trabalho são grandezas que dependem do caminho. Concorda? Veja bem, de A para B eu tive trabalho, de C para B não realizou trabalho. E teve a mesma quantidade de calor. Perdão, desculpa. E teve a mesma variação de temperatura. Então, às vezes, aparecem perguntas em prova e o aluno fica assim, ele é assustado. Ele não interpreta. Coisas do tipo, tem como o gás ter a mesma variação de temperatura e absorver quantidade de calor diferente? Tem. Olha aqui, de A para B, tirar esse negócio aqui, antes que essa borracha me atrapalhe. De A para B,
e tem o mesmo aquecimento de C para B. Mas a quantidade de calor envolvida é diferente, é bem diferente. Percebe isso? Eu sei, pessoal, que isso aí é gostoso essa matéria, eu gosto de falar disso aí com os alunos, mas eu sei que isso às vezes causa um espanto. O que eu preciso que você chegue aqui sabendo é CP é maior que CV e CP menos CV é igual a R, que é a relação de Mayer. Agora, no nosso próximo encontro, eu vou analisar transformação isobárica, tem sim, isobárica e isovolumétrica, em cima de QP e CV também, ok? Minutos de sabedoria, falta menos de um minuto. Ajude a todos que estão enfermos. Amanhã talvez deseje que alguém o visite em sua enfermidade. Procure os doentes solitários que aspiram por uma palavra de conforto e de carinho. Não apenas seus parentes e amigos, mas até os pobres conhecidos e abandonados, que não encontram um sorriso de incentivo e que estão famintos de solidariedade humana e de amor. Minutos de sabedoria, questão 229. Eu sei que nesse momento nós não podemos sair de casa, estamos todos aí enfrentando os nossos desafios dentro dos nossos próprios lares, mas nada impede de você ter aquele amigo distante que você saiba que está passando por um momento, mandar um oi, mandar um força guerreiro, vai dar certo, calma, ou até mesmo se dispuser, né, a ouvir o que aquela pessoa tem para poder falar, ok? Pessoal, obrigado pela atenção, pelo carinho. Boa semana para vocês, vida longa e próspera, e até o nosso próximo encontro. Valeu, obrigado, até mais.